Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental e especialista em políticas públicas ambientais, está com a gente nesta manhã. Ele que é uma referência no país neste assunto. Agora, professor Carlos Bocuí, eu quero saber da sua expectativa. O senhor acha que a gente vai conseguir avançar até 2033 ao ponto de fazer a universalização, por exemplo, da água 99%? Não consigo fazer essa previsão porque nós precisamos de alguns determinantes. Um deles, nessa questão de água especificamente, é a questão da participação social repetitiva, no sentido que se obtenha políticas públicas e a consecução das políticas públicas. Esse é um ponto, você organizar a sociedade para trabalhar como elemento de controle social que permita impulsionar o governo para mais de uma gestão, porque essa questão é política pública que vai demorar muito tempo, é muito mais do que uma gestão política de um governo de plantão. Então, essa questão da participação social em comitês de bacia hidrográfica, conselhos de saneamento, conselhos municipais, é extremamente importante desde que essa pauta esteja presente. E aí é muito importante que o próprio Estado e os municípios também podem colocar continuamente essa pauta na agenda da sociedade. Eu queria aqui dar dois exemplos de saneamento que aconteceram com um certo sucesso, que foi internacionalmente a despoluição do rio Tâmisa, na Inglaterra. O ministro da Inglaterra, na época, ministro do Meio Ambiente, ele tomou 1000 cafés da manhã com todos os setores envolvidos para conseguir colocar em pé um projeto de despoluição que acabou dando resultado. Isso foi há décadas atrás, mas foi a forma como se articulou o processo. Um outro exemplo foi o caso da despoluição do Rio Tietê, em São Paulo, que anda devagar e que foi priorizada por uma ação da sociedade civil muito forte e que levou a um programa de despoluição que foi recepcionado pelo governo e que aí foi desenvolvendo em conjunto com os municípios, mas faltou essa articulação, por exemplo, que houve com relação ao Rio Tâmisa de Londres. Então, esses exemplos demonstram duas questões, que os projetos de saneamento grandes que são executados, eles não podem prescindir de uma ampla participação social como elemento de controle social e pressão. 2, uma priorização dos governos no sentido de articular todos os setores responsáveis. Por exemplo, na questão do saneamento, você tem indústrias, você tem setores de comércio, serviço, esgoto doméstico. Então, esse processo de articulação da sociedade civil e a capacidade do governo de pautar a questão e articular a sociedade, e esse processo todo se transformando num elemento de pressão que atravesse gestões seguidas para você conseguir, ao longo do tempo, a construção das políticas públicas, ele não só consegue efetivar os projetos, demanda um tempo, como também ele alavanca recursos para que esses projetos sejam realizados. Então, essa capacidade de engenharia social, ela é absolutamente necessária para o sucesso dos projetos. E aí, respondendo a sua pergunta, vai depender dessa capacidade de se criar uma demanda que possibilite a consecução dentro do prazo de 10 anos. Sim. Eu queria saber do senhor, se o senhor pudesse dar uma dica para os governos, em especial do Nordeste, levando em consideração a nossa realidade hídrica, o que o senhor acha que deveria ser prioridade para melhorar esses números, para virar esse jogo? Olha, eu acho que uma das maiores prioridades é trabalhar a expectativa do uso racional da água, tanto nas cidades como no campo. E já se tem essa dificuldade de precariedade hídrica hoje, que é uma coisa histórica no Nordeste, até por conta do semiárido e das condições naturais, mas nós estamos enfrentando uma expectativa de mudanças climáticas que vão alterar significativamente a disponibilidade de água no semiárido, porque as secas que estão se abatendo hoje sobre a Amazônia, o calor extremo que se abate hoje, tende com o tempo, segundo os especialistas, a se ampliar para a região Nordeste. Então, o que se espera para o futuro
são situações mais difíceis em termos de pico de temperatura, o que levaria a maior evaporação e uma menor capacidade hídrica da região. Então, essa questão de planejar o saneamento, planejar o abastecimento público para a região do Nordeste, ela passa pela perspectiva de adaptação a um cenário mais difícil de mudanças climáticas. Eu queria colocar aqui, só como exemplo, a gente sempre diz nas conferências do clima, como ocorre agora em Dubai, nos Emirados Árabes, que temos que evitar a ultrapassagem de 1,5 graus na temperatura média global. Agora, o que isso significa para a região do semiárido, do Nordeste brasileiro? Quando a gente fala de 1,5 graus de aquecimento médio global, 75% do planeta são oceanos. Então você tem uma atenuação desta média. Isso significa que o Nordeste, a projeção de aquecimento é muito maior. Tá? E um estudo recente do professor Paulo Nobre, ele aponta que o Nordeste aqueceu desde 1960, na temperatura média, ele aqueceu cerca de 4 graus, mais ou menos 1 grau por década. Então, esse cenário futuro, ele traz uma preocupação muito maior com relação à disponibilidade hídrica, né? Eu acho que essa é uma das questões essenciais que levam a uma perspectiva de que o Nordeste se prepare no sentido de um amplo projeto de educação para uso racional da água, na agricultura, né? E aí temos um bom exemplo com Israel, com a questão do gotejamento e todas as técnicas que são interessantes e que demandam uma capacitação do homem do campo para lidar com essas tecnologias, né? E aí entra na questão da tecnologia mesmo a ser utilizada. Ou seja, nós temos essa perspectiva que demandaria uma preparação da sociedade, e isso leva mais de uma década. Claro. O professor cita de maneira muito importante essa questão de fato das mudanças climáticas. E aí, Fernanda Batista, a gente percebe que o desafio pode ser ainda maior. Nos encaminhando para o final do debate, sempre muito proveitoso falar sobre esse tema. Professor Carlos Bocuí com a gente, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental e especialista em políticas públicas ambientais. E, professor, rapidamente eu queria entrar aqui num assunto que a gente acabou nem explorando tanto, mas um levantamento do Trata Brasil, divulgado em julho do ano passado, disse que Pernambuco poderia deixar de criar 23 mil postos de trabalho e perder quase 28 bilhões de reais em benefícios ambientais e sociais, caso não fizesse a universalização do saneamento básico. Ou seja, tem impacto em várias áreas, não é, professor? É verdade. Quando você fala de infraestrutura, você tem melhores condições, você mantém determinadas regiões em vitalidade econômica. Né? Agora, eu gostaria de fazer um pequeno recorte dessa participação, falando sobre a questão de recursos para viabilizar essas questões, principalmente de abastecimento de água, aquilo que é necessário para o Nordeste brasileiro. Existem várias linhas hoje de recursos internacionais que estão sendo debatidas, discutidas, como a iniciativa de Barbados, chama-se iniciativa de Bridgetown, para que países em adaptação climática possam se preparar para a realidade futura. Existe também aquela realidade de vidas e danos trabalhadas na questão da climática global. E eu acho que a região do Nordeste brasileiro, ela deveria imediatamente se candidatar, se propor a receber recursos internacionais com relação a essa fragilidade inerente à desertificação. Porque é esse o processo que vem se dando e o mundo, de certa forma, está se movendo nesse sentido. Né? Então, é preciso se valer dessa possibilidade, facilidades econômicas que estão sendo geradas a partir de agora, para que essas regiões se adaptem. Né? Então, eu acho que esse é um elemento importante como objetivo dos governos do Nordeste para que possam, no futuro, ter recursos para fazer frente a essas situações.
Professor, é sempre um prazer ouvi-lo. De fato, uma aula para a gente, já fazendo uma alusão ao seu cargo, tão importante e fundamental para a nossa sociedade. Até o próximo debate, até a próxima conversa, professor. Eu que agradeço. Um abraço, bom trabalho.